Os mares e oceanos são os guardiões de numerosos mitos e lendas. Um grande teatro que acompanhou os marinheiros ao longo das épocas. Histórias de navios fantasmas, criaturas mitológicas e terras amaldiçoadas tecem um confuso manto de encanto e mistério, tornando-se pilares fundamentais do patrimônio narrativo marítimo, e também moldando a nossa visão do mar como um reino envolto nos mistérios do desconhecido. Essas histórias exercem uma atração irresistível em nossa imaginação, empurrando indivíduos ansiosos por encontrar a verdade a desafiar a ordem habitual da realidade. Nas amplas águas das Índias Orientais, onde o sol se põe no horizonte, um navio mercante contém um enigma tão surreal que desafia a lógica humana. É o SS Orang Medan, mas é a tripulação deste navio que se torna a lenda, com os rostos contorcidos pelo terror, seus corpos rígidos e com o horror refletido em seus olhos, testemunhas de uma presença monstruosa. Estamos ao largo da costa da Malásia, numa era pós-guerra, quando o mundo tentava recuperar-se dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, tropas japonesas partiram para conquistar a Manchúria. O Japão, a primeira das nações agressoras nesta guerra, iniciou uma carreira de conquista internacional na Filadélfia, Xangai, em 1937. Guerra em grande escala contra a China. O mundo ainda não estava preparado para enfrentar adequadamente essas necessidades e agressões. Os diplomatas japoneses que se dirigiam à Liga das Nações tentou justificar os seus crimes contra a paz e a decadência e depois retirou-se. No final da década de 1940, o mundo ainda estava a recuperar de uma guerra global devastadora que ceifou mais de 60 milhões de vidas. Entretanto, escondido nas sombras de uma paz esperançosa, tomava forma um conflito muito mais duradouro que desafiaria o mundo por cerca de 40 anos: a Guerra Fria. As Índias Orientais, recentemente libertadas dos opressores japoneses que as invadiram durante a Segunda Guerra Mundial, estavam agora também ansiosos por liberarem dos seus colonizadores europeus que, apesar das tensões crescentes, eles não foram descorajados de implantar uma presença naval massiva para fins comerciais e estratégicos em todo o território. Os navios holandeses estavam entre os mais numerosos, enquanto esta pequena potência europeia procurou reafirmar a sua influência colonial nessas terras após a declaração de independência da Indonésia, com o apoio do próprio Japão. Inevitavelmente, seguiu-se uma guerra sangrenta, não só entre ocupantes e ocupados, mas também entre os próprios indonésios. O nascimento da Indonésia como nação independente marca o início de uma nova era para o país. Tiveram que ser enfrentados importantes desafios políticos, sociais e econômicos. É somente em 1949, após uma série de negociações internacionais, eles conseguiram forçar a retirada das forças holandesas.
A história do SS Oran-Midan se passa justamente nesse período e nessas terras, mais precisamente numa das rotas marítimas mais antigas e cruciais do mundo. Estamos falando do Estreito de Malacca, localizada entre a Península Malaia e a Ilha Sumatra. O Estreito de Malacca estende-se ao longo das costas da Indonésia, Singapura e Tailândia. Representa um ponto de ligação essencial entre o Mar Andaman e o Mar da China Meridional, mas não só isso, é também a principal via de comunicação marítima entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, construindo assim o principal centro de tráfego naval entre leste e oeste, e os países do Golfo Pérsico como os da Ásia, particularmente China, Japão e Coreia do Sul. Para mergulhar na história do SS Oran-Midan, é importante conhecer o cenário em que a história é contada, ou seja, o Estreito de Malacca. O Estreito de Malacca tem representado uma rota marítima crucial para o comércio das civilizações asiáticas desde os tempos antigos. Comerciantes indianos, chineses, árabes e persas transportavam produtos como especiarias, seda, porcelana e metais preciosos diariamente, proporcionando também a interações culturais proveitosas e a troca de conhecimento entre diferentes países e culturas. Com a chegada das potências coloniais europeias à Ásia, especialmente a partir do século XVI, o Estreito de Malacca tornou-se um local crucial também para o comércio global e não apenas para o comércio territorial. Potências coloniais, como portugueses, holandeses e ingleses, assumiram controle de posições importantes ao longo do estreito, garantindo assim a segurança dos seus interesses comerciais. Hoje, a sua importância deriva do fato de ser a segunda passagem marítima estratégica para o transporte de petróleo, perdendo apenas para a rigidez dos Hormônios, que divide a Península Arábica da costa do Irã. Só em 2011, cerca de 15 milhões de barris de petróleo passou pelo Estreito de Malacca. A combinação dessas características faz com que este estreito uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Só hoje, 1/3 do comércio mundial passa por ele, como um tráfego anual de 60 mil navios. Torna-se efetivamente numa área estratégica importante. Esta área popular certamente também atrai muitas ameaças, das quais as mais perigosas e conhecidas são os navios piratas. Na verdade, a pirataria no estreito é um fenômeno histórico que remonta ao século XIV, quando estes atos náuticos foram usados como uma importante ferramenta política. Até agora, muitos governadores aprendiam de piratas para manter o controle sobre territórios marítimos, que permitiu a pirataria ao longo dos séculos e até hoje mantém uma forte posição de atividade. E é neste território, cheio de conflitos, que a história do SS Oran-Midan ganha vida. É um dia quente e abafado. As águas são turbulentas e o assopro dos ventos ecoa por toda a costa do Estreito de Malacca. Neste cenário, onde a própria natureza parece revelar-se, uma mensagem misteriosa percorre o éter. Este é um SOS transmitido em código Morse, que contém o último suspiro do seu autor. Este sinal inesperado chega aos ouvidos atentos de alguns operadores de rádio, os incansáveis guardiões dos mares localizados em algumas estações de vigilância marítima sob bandeira inglesa e holandesa. A mensagem vem de um navio misterioso, um enigma flutuante. O SOS é rapidamente decodificado com grande precisão pelos operadores de rádio, revelando uma nota cheia de terror e desespero. A mensagem, breve e incisa, é assim: todos os oficiais, incluindo o capitão, mortos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morreu. Após uma breve pausa, uma segunda mensagem é recebida: eu morro. Estas palavras deixam aqueles que as ouvem atordoados pelo seu sincero horror.
Posteriormente, inúmeras tentativas são feitas para entrar em contato com um navio misterioso, mas todos falham, recebendo apenas a resposta mais preocupante de todas: silêncio de rádio. O caos irrompe nas salas de monitoramento e os presentes descrevem as hipóteses mais incertas sobre a causa daquela mensagem. Entre elas, o mais credível é o de um ataque pirata. Todos os funcionários trabalham ativamente para identificar a origem da mensagem. Apesar das informações confusas que tinham, eles rapidamente conseguiram triangular a fonte do sinal, reduzindo assim consideravelmente o campo de ação. A solicitação SOS relacionada à posição estimada são comunicadas a todos os navios presentes nas redondezas. 2 deles, ambos de origem americana, respondem ao pedido de ajuda. Num ponto não especificado do Estreito de Malaca, um navio mercante americano, Silver Star, segue sua rota comercial habitual. No entanto, esta rota normal é subitamente interrompida pela operadora de telecomunicações, que altera o capitão sobre um pedido de socorro incomum. Assim que é informado das palavras perturbadoras, o capitão dá ordem para mudar de rumo, indo em direção à posição indicada. Apesar das várias horas de viagem, a distância é consideravelmente encurtada, mas aparentemente a área marcada parece deserta e silenciosa. O vigia a bordo examina cuidadosamente cada canto do horizonte até ver um navio aparentemente abandonado, com os motores desligados e as chaminés secas, flutuando sem vida na sala. Fica a cerca de 50 milhas da posição indicada e aos olhos do capitão, esse navio, que está listado como um antigo navio mercante holandês. Ao se aproximarem do navio enferrujado, os marinheiros americanos finalmente conseguem ler a escritura branca desbotada ilustrando o nome do navio. É o SS Oran Medan. O capitão inicia uma investigação inicial sobre o nome do navio, entrando em contato com portos próximos para descobrir a origem do misterioso navio. Para sua grande surpresa, ele é informado de que o nome SS Oran Medan não aparece em qualquer registro naval da região. Os olhos de toda a tripulação estão voltados para aquela nave misteriosa, que agora encontra a uma curta distância deles. Todas as tentativas feitas para estabelecer contato inicial com a tripulação holandesa revelaram-se inúteis. Nenhum sinal de vida é visto ou ouvido no SS Oran Medan. Um estranho estado de agitação se espalha entre os presentes, sensação derivada do estado aparente intacto do navio. Não há danos visíveis que possam sugerir que um sequestro pirata, mas isso não explica o silêncio persistente do rádio. Nesse momento crucial, o capitão rapidamente monta uma equipe de resgate de pessoas corajosas e determinadas, prontas para enfrentar o desconhecido, na esperança de encontrar a tripulação holandesa desaparecida. Utilizando alguns botes salva-vidas, o grupo consegue chegar e embarcar no navio. Assim que você desembarcar, o que o espera irá destruir suas expectativas. Um arrepio percorre a espinha dos socorristas. Ao confirmarem a veracidade da mensagem SOS, deparam-se com uma realidade terrível. Diante dos seus olhos, sob o sol escaldante, o convés do SS Oran Medan está cheio de corpos inanimados de marinheiros holandeses. O navio, que já foi o coração pulsante de um veleiro, agora parece um cemitério ao céu aberto. O silêncio que reina a bordo é ensurdecedor e sublinha a desolação dos vivos que observam a cena. A equipe americana se aproxima com medo para examinar os corpos e ficam imediatamente horrorizados com seu estado. Os corpos dos marinheiros holandeses estão paralisados em poses torcidas anormais, como se uma força obscura tivesse subitamente roubado deles seu último suspiro de vida. Uma expressão de terror está gravada em cada rosto. Um grito silencioso que marcou seu fim trágico, representado por olhos dilatados, bocas abertas de terror e braços estendidos para frente, como se tentassem se defender de uma ameaça invisível. Um corpo após o outro. O horror se manifesta com toda a sua crueza
em cada cadáver da tripulação holandesa. Surpresos com a descoberta, os socorristas tentaram examinar os corpos com cautela, na presença de encontrar pistas que pudessem justificar uma morte tão horrível. Não há vestígios de sangue, hematomas ou rasgos em suas roupas. Naquela época, uma única explicação plausível toma forma em suas mentes. Olhando para os rostos dos marinheiros holandeses contorcidos pelo terror. É certo que eles viram algo tão terrível que causou uma morte agonizante. Entre os cadáveres dos marinheiros também está um cachorro, mas nem ele foi salvo do terrível destino. Tal como seus companheiros marinheiros, o animal permanece petrificado, com os dentes expostos e os olhos furiosos em olhar de ataque, como se tentassem defender os marinheiros de uma ameaça desconhecida. Sem encontrar vestígios indicativos fora do navio, a equipe americana decide entrar na escuridão abaixo de Converse, em busca de sobreviventes envoltos em uma sensação de medo. Eles atravessam a porta Stark e caminham pelos longos e frios corredores do navio. O interior do navio parece um corpo sem alma, silencioso e frio. O Ranger, ambíguo e constante das juntas metálicas do navio, acompanha a sua viagem e em pouco tempo suas preocupações são tragicamente confirmadas. Da escuridão dos corredores surgiram os últimos membros da tripulação holandesa. Então, eles se dirigem para o coração do navio, a ponte de comando. Aqui, outro espetáculo macabro é revelado a você. O corpo do capitão Durang Medan, vítima do mesmo terrível destino do navio, que dirige o navio, a sua tripulação está no chão. Os oficiais estão espalhados entre a caixa do leme e a sala de cartas, símbolos silenciosos de um destino implacável. Na sala de comunicações, o jovem telegrafista que enviou o pedido desesperado de SOS, ele está curvado sobre os instrumentos técnicos, também numa posição contorcida e paralisada, com os fones de ouvido ainda conectados e os dedos ainda segurando o telégrafo. Nenhum canto de Oran Medan parece ter sido salvo da chegada da morte, alcançando até os lugares mais insidiosos e escondidos do navio, como a sala de caldeiras, transformando todo o navio mercante no que parece a todos uma sepultura flutuante. Neste cenário, cada detalhe perturbador contribui para engrossar o véu do mistério que envolve esta situação trágica. Durante a exploração, os socorristas observam que não há sinais visíveis de danos ao barco, nem mesmo ao interior. Tudo parece ter permanecido no lugar e as esperanças de encontrar sobreviventes desaparecerão. Isso faz com que toda a tripulação holandesa seja declarada morta, mas o mistério em torno das suas mortes torna-se cada vez mais intrigante, à medida que os cadáveres entram em avançado estado de descomposição, apodrecendo muito mais rápido do que teriam em condições naturais. Até a temperatura interna do barco apresenta algo anormal, pois apesar das altas temperaturas do verão em junho, todos os presentes sentem um forte arrepio. É a cada respiração que você respira, o ar se condensa. Uma atmosfera de total confusão e descrença envolve todos os presentes. À medida que as revelações são descobertas, elas geram um sentimento de total perplexidade. Em suma, espalha-se uma forma de angústia coletiva, alimentada pela crescente preocupação que um mesmo destino terrível poderia repentinamente acontecer a cada um deles. Ninguém acredita a ideia de ficar a bordo o tempo suficiente para testar esta perspectiva terrível. Neste ponto, a equipe de resgate corre de volta para a Estrela de Prata e as revelações das cenas terríveis o que testemunharam convence o capitão a direcionar o Durang Medan para o porto mais próximo. Isso para facilitar uma análise mais segura e exaustiva de investigação do evento inexplicável. O comerciante holandês sem vida
é fisgado por cordas e inicia sua lenta jornada, rebocando pela estrela de prata em direção à costa. Apesar das condições aparentemente boas, tanto dentro como fora do Oregon Meadow, poucos momentos após o início do processo de reboque, a tripulação americana descobre uma estranha e densa fumaça cinza emergindo debaixo do convés do navio mercante. Em pouco tempo, a fumaça ficou preta e chamas sinistras começaram a envolver completamente o barco. O capitão, sentindo o perigo iminente, dá com firmeza a ordem de cortar os cabos de reboque, permitindo assim que o Silver Star se afaste rapidamente do Oregon Meadow, agora envolto em chamas. Num instante, o cargueiro holandês explode, criando uma enorme bola de fogo que aos poucos começa a devorá-lo. A detonação é tão poderosa que passa pelo casco, e diante dos olhares estupefatos e perplexos da tripulação do Silver Star, o Oregon Meadow é lentamente engolido pelas águas escuras, arrastando seus terríveis segredos para as profundezas dos mares. Estima-se que a profundidade da água naquele ponto são cerca de 5.000 metros. Um abismo que dificulta qualquer tentativa de investigar minuciosamente o incidente. Impossível. Como se pode imaginar, após o incidente, rumores sinistros sobre o assunto se espalharam rapidamente ao longo das rotas comerciais. No entanto, ainda persiste uma aura de incerteza sobre o rumo que a história da tripulação da Silver Star sobre o incidente. Se ele relatou a história às autoridades da área ou a companhia de navegação assim que voltou para os Estados Unidos. Os primeiros testemunhos oficiais que lançam luz sobre o sombrio incidente surgiu de 3 artigos publicados em fevereiro de 1948 no jornal holandês indonésio de Locomotive. No entanto, examinaremos esses artigos com mais profundidade posteriormente, uma vez que os mais conhecidos e capítulo detalhado desta história foi revelado em maio de 1952, quando um conselho em alta marinha mercante publicou relatórios sobre os procedimentos mercantis pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Relatórios sobre as declarações perturbadoras espalhadas por membros da tripulação do Silver Star. Suas palavras pintam um quadro assustador do aparecimento dos corpos sem vida encontrados a bordo do Oregon Meadow. Seus rostos congelados estavam voltados para o sul, parecendo assustados. Suas bocas estavam bem abertas e seus olhos estavam fixos. Encontramos-nos nos Estados Unidos da América, na década de 1950, uma época que coincide com o início da Idade de Ouro, enraizada nas regras básicas do capitalismo industrial, uma fase de prosperidade nacional e de maior bem-estar, o aumento da riqueza nacional, a chegada do Estado-providência, a urbanização e a padronização da produção criam a base para uma expansão extraordinária e uma influência crescente do modelo americano. Entre a década de 1940 e o início da década de 1960, os avanços na ciência nuclear e avanço na exploração espacial influenciou significativamente o design, que deu origem ao período conhecido como Era Atômica, um termo particularmente sinônimo da década de 1950, em que encontramos palavras que foram abstratas e orgânicos, estrelas, galáxias e partículas atômicas, todos os quais se tornam elementos arraigados na cultura popular. A conclusão da Segunda Guerra Mundial causou um desenvolvimento sem precedentes nas economias dos países industrializados. Vários setores da economia e da sociedade da época beneficiaram-se dela, como moda, entretenimento, música e o mundo das revistas e quadrinhos. Em particular,
A era de ouro da ficção científica é um período que vai de 1930 até o início da década de 1950, em que o gênero de ficção científica ganhou a atenção de um grande público nos Estados Unidos e no mundo. Um papel fundamental na criação desta idade de ouro foi desempenhado pelo John W. Campbell, uma figura muito influente na ficção científica. Editor de inúmeras revistas do gênero, Campbell introduziu novos tipos de histórias, como ficção científica surreal, contos sobrenaturais e histórias de fenômenos misteriosos e paranormais. É precisamente graças a este contexto que, um ano após a publicação do relatório da Quarta Costeira dos Estados Unidos, a história da chegada do SS Abraham Lincoln, a cultura americana do início dos anos 1950, entrelaçando-se com as influências culturais e científicas de uma época que marcou profundamente o panorama social e artístico do período pós-guerra. Na edição de junho de 1953 da revista Fate, Histórias Verdadeiras do Estranho e do Desconhecido, a aclamada revista mundial do paranormal, apresentando opiniões de especialistas ao público e experiências extraordinárias relacionadas a OVNIs, fantasmas e fenômenos extradimensionais, um pequeno artigo intitulado Morte do Mar, escrito pelos jornalistas e escritores Frank Edwards e Robert V. Hughes, em que trazem à luz os elementos básicos da história do infeliz SS Abraham Lincoln. Não apenas a revista Fate, mas também o livro de 1955 de UFO Case, escrito por um autor prolífico e ufólogo, Maurice K. Jason, e com esta história sombria dos mares. Em seu livro, Jessup propõe uma hipótese ousada para resolver os enigmas da SS Abraham Lincoln, em que a história se conecta e as condições trágicas da tripulação como uma experiência militar fracassada, sugerindo que poderia ser o mesmo estudo realizado pelos militares dos Estados Unidos, conhecido como o Experimento Filadélfia. Uma das primeiras teorias que analisaremos para tentar investigar e esclarecer a misteriosa história do SS Abraham Lincoln, conhecido como o Experimento Filadélfia. Esta suposta experiência científica realizada pela Marinha dos Estados Unidos aconteceu alguns anos antes dos acontecimentos ligados ao Abraham Lincoln, mais precisamente em 1943, ao longo da costa da Pensilvânia. Supostamente, o destroyer americano USS Eldridge, ancorado em 28 de outubro, Philadelphia Pier, perto da lua de mel na Filadélfia, de repente, ele desapareceu no ar em uma explosão de luz verde. Um navio de guerra de mais de 1.500 toneladas e sua grande tripulação desapareceram, e logo reapareceu cerca de 320 quilômetros ao sul, nas águas perto de Norfolk, Virgínia. Mas a verdadeira reviravolta ocorreu quando reapareceu em Norfolk e o destroyer se dissolveu no ar novamente, como se estivesse voltando no tempo, reaparecendo no ponto de partida inicial, no porto de Filadélfia. Um acontecimento tão extraordinário que chamou a atenção de muitos e desencadeou uma série de investigações e especulações a este respeito, principalmente graças ao interesse de Maurice Jessup, um homem muito apaixonado por tecnologias experimentais. Jessup atribuiu esta experiência a Albert Einstein, assumindo que ele completou a teoria do campo unificado, juntamente com outros matemáticos, desenvolvendo também uma equação que dá-nos acesso à invisibilidade. Uma teoria levanta a hipótese de uma interação entre eletricidade, gravidade e magnetismo, e parece se enquadrar no conceito de camuflagem eletrônica. Diz que a prática desta experiência exigiu a ajuda de outro grande gênio, Nikola Tesla. Afirma-se que pouco antes de sua morte, Tesla contribuiu para os estudos como membro da equipe de especialistas envolvidos no Experimento Filadélfia. Na verdade, afirma-se que a Marinha desenvolveu este experimento para testar a técnica de teletransporte, usando enormes bobinas desenvolvidas pelo próprio Tesla como arma de defesa contra os temíveis submarinos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A experiência de Filadélfia é sem dúvida um mistério fascinante, mas que ligação poderia ter com o SS Abraham Lincoln? Como Joseph conectou esses dois eventos aparentemente separados e distantes?
No início da década de 1950, Jessup recebe uma carta desconcertante, enviada por um cidadão aparentemente comum, chamado Carlos Miguel Allende. O conteúdo da carta parecia compartilhar o interesse de Jessup pela teoria do campo unificado e afirmou que a Marinha dos Estados Unidos já havia realizado um experimento como um contratorpedeiro em 1943. Segundo o credor, o resultado dessa experiência foi a total invisibilidade do navio e da sua tripulação, um evento que ocorreu em apenas alguns minutos. Este fato afeta profundamente Jessup, que coloca seu coração e alma em sua missão para desvendar o mistério que cerca as operações da Marinha na Filadélfia. Mas a Marinha nega categoricamente os fatos e começa a investigar com interesse para qualquer um que se atreva a discutir com eles. A carta de Carlos revela outro detalhe perturbador, ou seja, estamos falando de duas experiências distintas realizadas pelos militares. O primeiro, embora tenha conseguido tornar o navio invisível, teve um impacto devastador sobre a tripulação. Apesar das preocupações geradas por este resultado, os responsáveis decidiram prosseguir com um segundo experimento, que levou à invisibilidade total tanto ao navio como toda a sua tripulação. Os marinheiros só foram informados que eles estavam participando de um exercício de radar furtivo, e não de uma ruptura física completa da nave que eles estavam tentando estudar. Assim que o experimento começa, o pesadelo começa. Os marinheiros involuntários em pânico ficam completamente desorientados, quase à beira da loucura. Alguns, aterrorizados, saltam do navio na esperança de finalmente chegar a águas do mar, sem perceber, da mesma forma que estão numa espécie de túnel espaço-tempo, um lugar longe das águas do porto de Filadélfia. Os poderosos campos eletromagnéticos usados em direção ao espaço-tempo causou a morte de vários marinheiros, enquanto outros se perderam ou continuam espaço-tempo, sem nunca voltar para casa. Muitos estudiosos do caso estão convencidos de que naquele dia não só foi testada a invisibilidade óptica, mas também uma espécie de máquina do tempo. Segundo o autor da carta, os sobreviventes foram obrigados a assinar cláusulas de confidencialidade e quem aceitou desapareceram no ar, sem nunca revelar o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Outros foram submetidos à técnica de hipnose com o objetivo de apagar a terrível experiência que viveram. Carlos Miguel Allende afirma tendo sido testemunha ocular deste experimento desde que estava em outro navio chamado SS Fulshead, localizado a uma curta distância do perigoso e experimento incontrolável da Marinha. Além disso, com o tempo, chega outro relato de testemunha de Alfred Bielek, quem diz que foi um dos marinheiros que desapareceu no salto dimensional e que ele foi catapultado para o futuro por 6 semanas, mais precisamente no ano de 2137, e depois por 2 anos no ano de 2749. Jessup liga este experimento da Filadélfia à história do SS Owen Meade, onde eles poderiam ter sido omitidos para uma experiência militar semelhante e teletransportados por engano para o Estreito da Malaca. Durante esta viagem no espaço-tempo, os tripulantes holandeses teriam enfrentado a morte com terror, presenciando um encontro com energias desconhecidas que invadiram a nave. Uma experiência tão intensa que foi fatal. Esta história também pode explicar a falta do nome Owen Meade nos registros oficiais e o estado terrível em que a tripulação se encontrava. Contudo, atualmente, como acontece em muitos casos deste domínio, a evidência que apoia esta teoria está relacionada ao suposto experimento da Filadélfia e baseado principalmente em evidências anedóticas, contas de segunda mão ou fontes não verificáveis. As autoridades militares dos Estados Unidos negam oficialmente a existência e a informação do experimento de Filadélfia e, apesar de vários estudos minuciosos e investigações independentes ao longo dos anos, ainda não surgiram provas científicas ou documentais confirmando a validade desta teoria.
É fundamental lembrar que este experimento é amplamente considerado uma lenda urbana ou uma história inventada sem base sólida na realidade. Apesar de sua popularidade e de sua difusão na cultura popular, tendo também sido representado diversas vezes no cinema, não há nenhuma evidência concreta ou confirmação oficial que confirme a veracidade do experimento Filadélfia. A história de Oran Meadow se afasta do interesse exclusivo de estudiosos e entusiastas do mistério, para envolver até mesmo a agência de espionagem mais famosa e discutida do mundo, a CIA. Um capítulo envolto em sombras surge de um memorando ultra-secreto de dezembro de 1959, desclassificado apenas em maio de 2003. Um memorando enviado por C.H. Mark Jr., um agente da CIA, caiu nas mãos do diretor assistente da CIA, Alan Dulles. No memorando, Mark cita o relatório dos trabalhos do Conselho da Marinha Mercante. Seus rostos congelados olhavam para o sul, as bocas estavam abertas e os olhos arregalados. Estavam todos mortos. Até o cachorro do navio, um pequeno terrier, estava sem vida. Seus dentes estavam à mostra de raiva ou agonia. O autor do memorando considera a história de Oran Meadow como um ponto-chave para revelar inúmeros outros mistérios marítimos que remontam a textos escritos já em 216 antes de nossa era. Contudo, alguns detalhes emergem do memorando que desafiam a versão comumente aceita da história, elementos intrigantes que acrescentam novos confrontos para a trama principal. Por exemplo, a data de recepção da mensagem de socorro em fevereiro de 1948, desviando-se assim da versão gravada anteriormente em junho de 1947. Pequenos, mas decisivos detalhes emergiram do texto contido na carta, como a fumaça espessa subindo do compartimento interno número 4 do navio, e é um relato do desaparecimento de um dos botes salva-vidas, como se de alguma forma alguém tivesse encontrado uma maneira de escapar daquele drama e tragédia iminentes. O enigma fascinante do Oran Meadow atraiu interesse generalizado, alimentando uma intricada rede de teorias para explicar eventos. Além dos mencionados anteriormente, como a conexão com um experimento na Filadélfia e a hipótese de um sequestro pirata, surge especulação sobre um possível ataque de submarino, alegando que tal ataque causou a morte da tripulação e, consequentemente, o incêndio do navio mercante. Contudo, também nesta circunstância, faltam provas tangíveis capazes de apoiar esta hipótese, que não justificaria as condições atrozes dos corpos descobertos pela equipe de resgate americana Silver Star. Outras teorias fascinantes propuseram a hipótese que a tripulação do SS Oran Meadow pode ter sucumbido a forças sobrenaturais ou mesmo forças extraterrestres que causaram sua morte repentina e misteriosa. No campo dos fenômenos paranormais, especula-se que o navio passou por eventos inexplicáveis relacionados com presenças demoníacas, fantasmas ou outras entidades de outro mundo. De acordo com essa teoria sugestiva, tais forças paranormais poderiam ter atacado a tripulação, causando sua morte prematura ou influenciando seu estado psicológico de tal forma que gerou terror extremo. A presença destas entidades é ainda sugerida pela notável queda da temperatura relatado pela equipe de resgate Silver Star. Detalhes significativos considerando que apenas das altas temperaturas do verão, os socorristas sentiram calafrios intensos. Então, adicionaram mais cor à pintura e até uma imagem mais enigmática deste misterioso caso marítimo. Em 1955, Maurice Jessop propôs novamente outra hipótese intrigante. Sugeria que a tripulação do SS Oran Meadow poderia ter sido uma vítima de um ataque de OVNI, baseado sua teoria na aparente falta de causas naturais relacionadas com a morte de marinheiros, o terror em seus rostos e o fato de que seus olhares estavam voltados para o céu. A ideia de que um ataque alienígena levanta a hipótese que a nave poderia ter sido alvo de uma raça extraterrestre desconhecida.
e presume-se que esses seres de outros mundos usaram armas ou tecnologias avançadas para eliminar a tripulação, provocando também o início do incêndio a bordo. No entanto, a razão para tal ataque permanece em mistério, o que gera especulações sem resposta definitiva. Além disso, surgiram lendas e mitos antigos que podem estar ligados com o incidente de Orhan-Medan. Em muitas culturas asiáticas, contam-se lendas sobre espíritos ou demônios do mar, capazes de semear terror e morte entre os seres humanos. Criaturas frequentemente descritas como deformadas ou monstruosas. Essas figuras míticas poderiam oferecer uma possível explicação para o evento misterioso. No entanto, é crucial notar que todas essas teorias baseadas em fenômenos paranormais e supostos ataques extraterrestres carecem de sustentação, de provas ou testemunhos confiáveis. Estas são hipóteses especulativas baseadas em contos lendários ou interpretações criativas da história do SS Orhan-Medan. Embora fascinantes e populares entre os entusiastas do mistério, essas teorias não são amplamente aceitas pelo acadêmico ou científico. As imensas extensões de mares e oceanos que cobriram aproximadamente 71% da superfície da Terra ainda é um reino desconhecido e em grande parte envolto em mistério. A humanidade, apesar dos seus esforços, explorou apenas 5% do fundo do oceano, deixando os 95% restantes envoltos na escuridão mais profunda. As profundezas secretas do mar continuam a escapar à nossa compreensão, por vezes revelando novas espécies marinhas que enriquecem o nosso repertório de biodiversidade, mas permanecem em grande parte inexplorados. O incidente de Orhan-Medan tornou-se um terreno fértil para teorias baseadas em mitos antigos, com a hipótese de uma maldição que afetou a tripulação. Disse que este castigo sobrenatural caiu sobre eles quando violaram o caminho proibido ou cometeram uma ofensa contra alguma entidade antiga, levando-os assim ao destino trágico que todos conhecemos. Lendas e mitos suscetíveis de interpretações e variações culturais estão interligados ao folclore e tradições locais, dando fascínio à análise de fenômenos inexplicáveis, como o incidente de Orhan-Medan. Uma possível ligação pode ser vislumbrada com Pontianak, figura mitológica da cultura malaia, um espírito feminino que vagueia pela noite causando a morte de quem cruza seu caminho. A sua presença, acompanhada de um cheiro intenso a flores ou frutos podres, poderia ter paralisado de terror aos marinheiros. Seu rosto está congelado numa expressão de puro horror. Outras conexões sugerem que os Haltu-Air, criaturas sobrenaturais ligadas à água na mitologia malaia, capazes de entrenar tipos humanos submarinos considerados maus e capazes de causar transtornos mentais ou mesmo a morte daqueles que ousam aventurar-se em suas terras. Essas lendas que cercam a história do SS Orhan-Medan, elas carregam consigo a aura negativa e perigosa. Podemos imaginar a tripulação do navio se deparando com um grupo que Haltu-Air nas águas circundantes. Essas criaturas sombrias emergem do abismo do mar, espalhando uma estranha aura que afeta os marinheiros, paralisando-os completamente de terror. Seus rostos, chocados e aterrorizados, permanecem petrificados, como se tivessem sido congelados num estado de medo eterno. As incertezas e variações nos testemunhos acrescentam mais mistério e deixam muitas questões sem resposta. O que exatamente o navio estava carregando? Por que não estava presente em nenhum registro oficial? E o que realmente aconteceu com a tripulação holandesa? São questões que alimentaram o debate nas décadas seguintes até hoje. A história do SS Orhan-Medan continua sendo um enigma envolto na escuridão dos mares, oferecendo alimento para a reflexão sobre forças desconhecidas que podem influenciar os assuntos da humanidade, mesmo que percorram as profundezas mais remotas do nosso planeta. Naquele período distante, o Orhan-Medan
era um cargueiro robusto e com grande experiência marítima e uma impressionante capacidade de tonelagem de cerca de 5.000 toneladas. O que chama atenção, porém, é o seu nome, o que traduz aproximadamente do indonésio como Homem de Medan, uma escolha incomum, considerando que os navios geralmente são batizados com nomes femininos. Este detalhe particular levanta a hipótese que a etimologia do nome poderia revelar ligações com sua origem, talvez enraizado no próprio território do navio. A falta de documentação oficial sobre o cargueiro alimenta especulações sobre a sua verdadeira origem. Arquivos navais, incluindo os da História Sociedade Britânica de Classificação Marítima, Lloyd's Register Group Limited, não conhecem nenhum registro do SS Oran Medan. Mesmo depois dos anos de investigação, o repórter Roy Burton de Fortean Times, uma revista mensal de notícias e pesquisas sobre fenômenos estranhos, ele não conseguiu localizar nenhuma menção a um navio nos diários de a bordo ou dicionário de desastres do mar, abrangindo aos anos de 1824 a 1962. Embora a identidade do Silver Star, o navio envolvido na tentativa de resgate, tenha sido confirmada, a ausência de detalhes sobre o Oran Medan ainda levanta muitas dúvidas e alguns rumores sugerem que o Silver Star também não existe. Na verdade, era originalmente conhecida como Santa Cecília, sob a direção de companhia de navegação Grace Lee, mais tarde renomeada como Silver Star em 1946 pela Comissão Marítima dos Estados Unidos e posteriormente renomeada como Santa Joana, até sua demolição em 1971 após ser comprado de volta pela Grace Lee Company. A associação da Silver Star como o caso Oran Medan em 1947 tem sido objeto de extensa pesquisa por acadêmicos, incluindo Barrington. No entanto, nenhum membro da tripulação americana jamais revelou informações à mídia, adicionando outro véu de mistério a esta enigmática história marítima. Uma reviravolta inesperada lança uma nova luz sobre a história, abrindo as portas para um capítulo completamente diferente ao examinado anteriormente. O ponto de partida é a carta secreta da CIA, documento que, mantendo a trama básica, introduz um detalhe que já havia sido especificado, mas que mudará radicalmente o destino dessa história. Este ponto de viragem crucial é a ausência de um dos botes salva-vidas a bordo do SS Oran Medan, um texto que dá nova vida a veias deste enigma marinho. Em 12 de julho de 1947, semanas após a misteriosa explosão do navio holandês, a corrente marítima carregou o barco salva-vidas desaparecido até a costa da ilha isolada de Taonde, nas Ilhas Marshall. Uma história incrível que desenrola a bordo do barco salva-vidas. 7 tripulantes sobreviventes emergiram do mar, mas a crueldade do destino que atingiu duramente. Apenas um deles, um menino exausto chamado Jerry Rabbit, consegue chegar incompreensivelmente vivo, resgatado por um missionário italiano e pela comunidade indígena local. Jerry, sofrendo de choque e doença, contraiu durante o período traumático no navio. Ela se prepara para confessar o horror que experimentou. Jerry, provavelmente o segundo oficial do Oran Medan, revela que o navio havia parado em Xangai o dia de 7 de junho de 1947. Ponto de partida de uma viagem trágica que iria muito além do horizonte da compreensão humana. A narrativa de Jerry Rabbit pinta um quadro perturbador, catapultando a história do SS Oran Medan para uma dimensão ainda mais sombria e sinistra. Depois de embarcar no que parecia ser um navio a vapor chinês comum, Jerry logo percebe que um sinistro véu de segredo envolve todo o navio. O comando e os oficiais estão claramente relutantes para verificar os documentos e são suspeitos de esconder recrutas ilegais envolvendo em negócios escuros. Xangai, encruzilhada de culturas e intrigas,
torna-se o cenário inicial de uma história emocionante, onde o destino do Oran-Midan funde-se com intricados acontecimentos do período pós-guerra. A cortina escura da Segunda Guerra Mundial está subindo lentamente, revelando um panorama, intenções carregadas, segredos e atividades clandestinas. Nesta metrópole vibrante e misteriosa, a história do Oran-Midan, um navio a vapor com tons sinistros, ganha vida. Jerry Rabbit, preso nesta tela de mistérios e recrutado como oficial para ajudar no envio de mercadorias para a América do Sul, inconscientemente ele acaba em um emaranhado de tragédias e segredos em uma viagem que transforma sua experiência como marinheiro em um pesadelo vivo. A bordo, o navio transportava uma enigmática carga de 7.000 caixas, um fato que imediatamente enche Jerry de dúvidas, mas há dúvidas que não são bem-vindas pelo capitão do navio. Em 9 de junho de 1947, o Oran-Midan carrega mais de 8.000 caixas com conteúdo desconhecido no porto de Xangai, no sul, e depois rumou para a Costa Rica. Mas a viagem toma um rumo inesperado quando o navio sai do curso do seu percurso habitual, atravessando as Ilhas Marianas e as Ilhas Carolinas. A virada ocorre em 21 de junho, quando os foguistas, os corações pulsantes do navio, eles são atingidos por uma doença repentina. Um deles se entrega às trevas da morte para não semear o terror nos tripulantes. O capitão, com o rosto marcado pela preocupação, tenta lançar um manto de normalidade sobre a tragédia que envolve lentamente o navio. Sua explicação: um simples golpe de calor que espalha entre os marinheiros como um véu de tranquilidade. Mas durante aqueles dias sombrios de navegação, Jerry Rabbit, olhos cheios de suspeita, rejeita firmemente a desculpa tranquilizadora. A situação degenera quando todos os equipamentos da caça de máquinas é atingido por uma doença inexplicável, atormentado por dores abdominais, o que os leva a um destino terrível. Num vórtice de terror e mistério, uma inquietação misteriosa desenvolve uma espiral de acontecimentos desconcertantes a bordo de todo o navio, que se torna uma testemunha silenciosa de uma sombra crescente. Jerry, neste ponto, inicia uma investigação secreta sobre os documentos a bordo, e o que descobre confirma seus temores iniciais. 15.000 caixas de ácido sulfúrico e cianeto armazenados sem quaisquer precauções e 20 tambores de nitroglicerina, um coquetel letal pronto para explodir. À medida que os gases venenosos se espalham pela nave como um pesadelo envolvente, a tripulação se encontra no centro de uma morte iminente. A revelação convence Jerry a confrontar o capitão, que, sabendo do segredo mortal, decide permanecer calado, ciente do castigo implacável que aguarda quem ousar revelar a verdade sombria que está escondido a bordo. Jerry Rabbit, acompanhado por 6 bravos marinheiros, navegou pela longe do navio condenado em um frágil barco salva-vidas. À medida que o navio continua a sua viagem sinistra em direção a Costa Rica, começa a luta pela sobrevivência. Sobrevivência no pequeno barco à deriva, sem água ou suprimento. O calor implacável os atormentava, transformando sua fuga em uma trágica sentença de morte. Os dias que sucederam com o tormento, a sede devoradora, o sol escaldante queimando sua pele e o desespero rompendo em seus rostos exaustos. 6 sombras foram devoradas pela fome e pela sede. Nem mesmo Jerry Rabbit, aquele que apareceu no abismo do segredo da carga, foi salvo. A triste história de Jerry chegou aos ouvidos de um missionário que, com um coração cheio de compaixão, ele o viu morrer lentamente alguns dias após o resgate. Essa história épica, envolta em uma aura de horror, chegou aos ouvidos do autor Silvio Shred, cujas raízes se perdem num nevoeiro de tristeza. O missionário guardou a história da morte e do mistério. Ele transportou o fardo da verdade do oceano tempestuoso para o continente, onde a história de Oran-Midan continuará a tecer seu destino sombrio. Esta nova versão do incidente, que inclui um sobrevivente, está escrito em 3 artigos publicados em fevereiro de 1948 no jornal holandês indonésio Lokomotiv.
Esses artigos foram publicados há 5 anos antes do relatório da Guarda Costeira dos Estados Unidos. No entanto, a história é relatada com algumas diferenças significativas. O nome do navio que supostamente encontrou o Oran Middle, o Silver Star, não é mencionado mais e é indicado que o local da descoberta e do naufrágio está localizado a aproximadamente 400 milhas náuticas a sudeste das Ilhas Marshall. O nome do sobrevivente é desconhecido, mas parece que ele era de origem alemã. A Jornal da Locomotiva afirma claramente que todas as informações que chegam vêm de Silver Shirley e o último artigo conclui dizendo: esta é a última parte da nossa história sobre o mistério de Oran Middle. Devemos repetir que não temos mais informações sobre este mistério do mar. Nem podemos responder às muitas questões que sem resposta da história. Pode parecer óbvio que toda a história é uma fantasia, um apaixonado romance marítimo. Por outro lado, a autora Sylvia Shirley garante-nos a autenticidade da história. O jornalista Roy Bennington está conduzindo uma grande investigação sobre o assunto. Esta pesquisa o leva a um panfleto alemão intitulado O Navio da Morte do Mar do Sul, escrito em 1954 pelo escritor Otto Mielke. Detalhes muito precisos emergem do texto que sugerem que um carregamento sombrio e letal estava sendo transportado ilegalmente e com isso levou à morte dos marinheiros holandeses. Todas essas informações sugerem que Mielke era de fato um dos tripulantes do Silver Star. Mielke menciona que um carregamento misto e letal do Oran Middle composto de nitroglicerina, cianeto de potássio e outros agentes nervosos. E como a água do mar conseguiu penetrar no plural do navio, causando uma reação fatal e liberação de gases tóxicos. Isso teria feito com que toda a tripulação fosse envenenada ou sufocada até a morte. Bennington comenta: há uma explicação tentadora e plausível para a morte da tripulação e desaparecimento de registros. Esses produtos químicos também podem ter causado um incêndio e explosão após a tentativa de missão de resgate realizada pelos marinheiros do Silver Star. Essa história também corresponde à versão contada pelo fugitivo Jerry Reeve e posteriormente contada por Sylvia Shred. E relatado no jornal indonésio, Bennington especula que o carregamento destes produtos químicos extremamente legais foi levado em segredo dos Estados Unidos e que o governo pretendia apagar todas as evidências da existência de Oran Middle. Se aceitarmos devido à natureza das mortes, a sua tripulação transportava gás mortal, os produtos químicos e se fosse de fato um navio holandês. Se essa notícia tivesse sido divulgada, teria sido uma grande vergonha para qualquer governo envolvido, especialmente à luz da Convenção de Genebra. Daí dos becos sem saída que qualquer pesquisador enfrenta. A história existe porque assim como os gases escapou-se, assim juntando todos esses elementos, podemos reconstruir a provável cronologia dos acontecimentos deste trágico incidente. A tripulação do Oran Middle estava envolvida em perigosas operações de contrabando de produtos químicos, incluindo uma combinação de cianeto de potássio e nitroglicerina, e o fornecimento de armas de guerra que contenham agentes nervosos. A água do mar infiltrou-se no porão do navio, reagindo com uma carga e liberação de gases tóxicos que causaram asfixia e envenenamento de toda a tripulação, causando assim sua morte. A água do mar posteriormente reagiu com a nitroglicerina, causando incêndio e explosão que destruiu o navio. A verdadeira origem destes agentes neurotóxicos, no entanto, mergulha-nos numa situação chocante e triste capítulo na história da Segunda Guerra Mundial, destacando todas as atrocidades que o ser humano cometeu neste período. E possível que o SS Oran Middle transporta outra substância extremamente perigosa chamada tabu.
Este agente nervoso altamente tóxico foi produzido em larga escala pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e amplamente distribuído entre seus aliados japoneses. Após a guerra, os aliados ocidentais recrutaram forças para recrutar numerosos cientistas alemães para neutralizar o soviético, oferecendo-lhes condições favoráveis em troca de colaboração e informação. Esta iniciativa teve como objetivo obter recursos importantes e secretos de guerra, incluindo Tabum antecipadamente. Acredita-se que, uma vez terminada a guerra, essa substância foi transportada secretamente para os Estados Unidos. Alguns altos funcionários podem ter coberto a trágica história do Oran Midan, ciente do contrabando dessa substância considerada ilegal e utilizada durante a guerra pela infame unidade do exército japonês. Unidade 731, uma organização secreta japonesa operando durante a Segunda Guerra Mundial, foi fundada em 1936. Estava sediada em Harbin, Manchúria, ocupada pelos japoneses, liderados pelo tenente-general Shiro Ishii, um ex-médico do exército japonês. Sua principal missão era a pesquisa de guerra biológica e a experimentação humana. A visão distorcida da Unidade 731 sobre a pesquisa científica os levou a acreditar que os experimentos humanos foram cruciais para o desenvolvimento de armas biológicas eficazes. Prisioneiros de guerra, incluindo chineses, coreanos, russos e japoneses, suportaram experiências horríveis, incluindo dissecções sem anestesia, infecções por doenças fatais como a varíola e peste bubônica, bem como exposição a agentes químicos e biológicos. Após a guerra, os Estados Unidos consideram imunidade aos cientistas das unidades 731, em troca de informações através da operação de inteligência conhecida como troca de dados biológicos. Algumas teorias sugerem uma ligação entre a unidade 731 e o misterioso evento de 1947. Especula-se que o Oran Midan pode ter transportado material secreto, incluindo amostras biológicas e químicas desenvolvidas na unidade 731. No entanto, de acordo com o Protocolo de Genebra de 1925, todas as armas químicas e biológicas são proibidas na guerra. Se tais substâncias fossem efetivamente transportadas, teria sido realizado no mais absoluto sigilo, com um navio mal registrado e uma tripulação estrangeira. Registros de viagem supostamente retidos ou alterados para permitir que o governo esconda o seu envolvimento. A história de Oran Midan surge como um quebra-cabeça sem solução, com datas e detalhes conflitantes, adicionando mais confusão em busca de verdade. No entanto, uma revelação surpreendente levanta mais dúvidas na credibilidade dos acontecimentos, em particular na sua cronologia. Um artigo intrigante se destaca nos arquivos de jornais britânicos, publicado pelo Yorkshire Evening Post e datado de 21 de novembro de 1940. O artigo, intitulado Mystery SOS from Dead Ship, oferece uma perspectiva adicional que poderia lançar luz sobre aspectos até então inexplorados do caso Oran Midan. As situações se repetiram e logo não sobrou nada de Oran Midan, exceto um casco em chamas. No dia seguinte, o fogo foi extinto e o navio afundou, levando consigo seu segredo. O Oran Midan havia enviado um SOS, a mensagem para enviar um médico urgente. SOS do navio a vapor Oran Midan solicita que navios com conexão sem fios de ondas curtas entrem em contato. Doutor, com nosso equipamento de ondas curtas transmitimos o pedido de socorro. Estações médicas na Alemanha, Roma e França responderam. Informamos Oran Midan e pedimos que encaminhem sua solicitação. Esta versão da história, aparentemente 7 anos antes, levanta uma questão convincente. Por que tantos artigos têm tanta certeza de que o evento ocorreu entre 1947 e 1948? Mas as inconsistências não param por aí. Surgem outros detalhes que sugerem a origem duvidosa desta história. Os mesmos eventos são relatados por 2 jornais ingleses de renome, o Daily Mirror e o Hampshire Telegraph, ambos publicados no mesmo período
em novembro de 1940. A coerência dos detalhes levanta suspeitas que a história de Oran Milam por volta de 1947 pode ser uma narrativa extraída de um fato autêntico, mas exagerada ao longo do tempo. No artigo, em inglês, emergem as palavras que atestam a existência real do navio Oran Milam e do seu pedido de ajuda, mas com um surpreendente lapso de tempo, não em 1947, mas em 1940. O relato fragmentário deste episódio trágico pinta um quadro de repetidas explosões e fogo depurador que reduz o navio a um cadáver em chamas e a um apelo desesperado por uma solução que um médico será enviado a bordo. Existem alguns detalhes cruciais que diferem da versão mais conhecida do incidente, publicado depois da guerra. No relatório de 1940, notícias fortes sobre o aparecimento da tripulação falecida e o nome do navio que os resgatou nunca é mencionado, um aspecto que parece ter sido adicionado posteriormente com a referência do Silver Star. A localização da descoberta também é diferente. No relatório de 1940, o navio foi identificado a sudeste das Ilhas Salomão, ao contrário da versão de 1947, o que o coloca a cerca de 400 milhas náuticas a leste das Ilhas Marshall. O que podemos deduzir desta intrincada história, Silvio Shelley pode ser a chave para resolver o mistério do SS Oran Milam. Diz que o escritor italiano ouviu a história contada em Trieste por volta de 1940 por um missionário, que por sua vez soube dos detalhes através de um membro da tripulação, provavelmente um alemão. Um ano antes, este marinheiro supostamente descobriu a perigosa carga não registrada que liberou gases químicos mortais, envenenando toda a tripulação até a morte. No entanto, a origem desta remessa permanece um mistério. Shelley, percebendo imediatamente o potencial da história, esperava ganhar notoriedade desejada, mas os seus esforços foram ofuscados pela importante e iminente Segunda Guerra Mundial. Uma vez terminado o conflito, Shelley decidiu trazer a história de volta à luz, expandindo-o e adicionando detalhes peculiares. Em 1949, um artigo escrito do próprio Silvio Shelley foi publicado em um jornal holandês indonésio, que repetiu a mesma história terrível. No entanto, a questão permanece. Se o SS Oran Milam realmente existiu, foi relatado pela primeira vez que ele fundou em 1939, não em 1947 ou 48. Se essa informação for verdadeira, não deveria haver registro de uma tentativa desesperada de resgate por parte da Silver Star. As origens e a credibilidade desta história estão envoltas em incerteza. Os detalhes permanecem nebulosos e faltam evidências concretas. Nenhuma imagem original ou verificada do SS foi encontrada. Oran Milam ou o incidente em si, todas as representações visuais de itens são pura especulação quanto à possível aparência do barco. Apesar dos esforços de investigadores como o professor Theodor Schirrshofer, da Essen, Alemanha, não conseguiram confirmar a veracidade dos fatos, nem mesmo a própria existência do navio. Nenhum registro oficial encontrado em registros marítimos do Lloyd's ou arquivos de investigação de acidentes marítimos. Portanto, a verdade continua a nos escapar. Enquanto uma teia de incertezas e tecido em torno da história de Oran Milam, as datas da mensagem de emergência, o local da descoberta do navio e a alegada presença de sobreviventes ou naufragos em Manatol, nas Ilhas Marshall, permanecem questões não resolvidas envoltas em um mistério persistente. As informações sobre o caso SS Oran Milam permanecem principalmente limitadas às contas de segunda mão, mudando e modificando ao longo dos anos. Esta história evoluiu tornando-se objeto de inúmeras teorias e especulações, mas é crucial lembrar que lendas e mitos podem ser adaptados às circunstâncias atuais ou a narrativas populares. A história do SS Oran Milam pode ter sido expandida ou distorcida ao longo dos anos através de histórias orais ou escritas. No entanto, é difícil descartar o fato de que este conto de fadas do Oceano Escuro, envolto numa aura de mistério há mais de 50 anos, captou a atenção de inúmeros estudiosos e entusiastas até hoje.
Em 2019, a empresa inglesa de videogames Supermassive moldou essa história como o jogo do terror As Imagens Negras Homem de Metal, inspirado nos acontecimentos de Oran Middle, a mais sinistro do que apenas uma história inventada e, portanto, não podemos descartar a possibilidade que algo realmente dramático aconteceu com ele a esta infeliz tripulação holandesa. Deixamos-vos com umas últimas palavras do memorando ultra secreto enviado pelo agente da CIA, Marcus Jr. Sim, o Lindomar. Que segredo terrível ele guarda. Tenho certeza de que a tragédia do SS Oran Middle também contém a resposta para este segredo. Um elemento-chave de convergência entre todas estas versões surge em Trieste, Itália. Aqui, em 1940, ganha forma a história original ligada a um certo Silvio Shelley, que pode ter sido inicialmente concebido e relatado o episódio aos jornais britânicos. Mais tarde, dado o fracasso da história, Shelley pode tê-lo reformulado, acrescentando elementos misteriosos antes de publicá-lo em 1948, no jornal holandês. A hipótese de um engano bem orquestrado torna-se plausível. É possível que Silvio Shelley seja a única figura capaz de explicar como a verdade foi misturada com fantasia ao longo do tempo.